Combinado, então, nas próximas 3 aulas, eu vou falar de 3 instituições muito importantes para o setor elétrico, para o funcionamento do setor elétrico: ANEEL, ONS e a Câmara de Comercialização. Na aula de hoje, eu vou falar sobre a ANEEL. Como a gente viu quando falamos da legislação, a ANEEL foi criada pela Lei 9427 de 1996, decreto que estabeleceu o número de cargos, o estatuto, os detalhes da criação da agência reguladora é de 97 e ela começou a operar em dezembro de 1997. Eu tenho que dizer que, com muita honra, fiz parte, né, da assessoria, da direção no início do seu funcionamento. Então, eu sou um professor que tem viés. Né? Eu gosto muito da atuação da ANEL, conheço bem, né, os seus diretores, o corpo técnico, então eu sou um fã da ação da ANEL. Vou falar então sobre a ANEL, mas é uma visão muito positiva da agência reguladora do Brasil. As funções da agência reguladora, né, o primeiro passo que a gente tem que definir, definida em lei, né, é regular geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Então, regular, é importante dizer, não é legislar. Quem define a lei, quem define o rumo, evidentemente, é o Congresso Nacional. O Congresso dá a linha e a agência vai no detalhe. Então, eu preciso definir como cada uma dessas empresas, como a gente viu, né? Empresas agora desverticalizadas, né, de geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia, vão tratar entre elas. Eu tenho que definir também qual é o nível de serviço adequado, que também é exigido pela legislação. Outro ponto interessante, né, entre as funções da agência reguladora é a de fiscalizar. Em 1980, quando o nosso sistema era um sistema monopolista e estatal, não fazia o menor sentido, né, o governo fiscalizar o governo. Então, as grandes empresas de geração e transmissão do Brasil não tinham esse hábito de ser fiscalizadas. Então, uma das funções é fiscalizar, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela fiscaliza os agentes, né, as empresas, todas as empresas, fiscaliza também a Câmara de Comercialização e o ONS. Quando tem uma grande ocorrência, um grande apagão, né, o ONS é obrigado a fazer um relatório da análise da perturbação, chamado RAP, e enviar a ANEEL para dizer o que aconteceu, que é muito positivo porque vai se aprendendo com esse processo. Evidentemente, a ANEEL também implementa políticas do governo federal. Certo? O governo define política, em particular de uma coisa que é muito preciosa, que é o aproveitamento hídrico. Né? Nós sabemos que o setor elétrico brasileiro é um setor eminentemente hidráulico. Saber fazer o bom aproveitamento e conceder, né, as outorgas e concessões desses aproveitamentos hidroelétricos é muito importante e é uma função do governo que ele passa para a agência reguladora. Outra questão muito importante e fundamental é a questão de estabelecer tarifas. Né? Se eu fosse falar, né, ou se eu fosse detalhar todas as funções, talvez para um curso como esse, a mais importante é tentar falar um pouco sobre como são definidas as tarifas. E nós vamos falar sobre isso no final dessa aula. Além disso, eu preciso dirimir divergências. Né? Evidentemente, eu tenho conflitos de interesse entre o gerador e o transmissor, entre o gerador e o distribuidor, e essas diferenças, e principalmente entre o agente e o consumidor, essas diferenças, em última instância, em última análise, do ponto de vista técnico, quem tira as diferenças será sempre a agência reguladora e, evidentemente, como eu disse, promover em nome do governo, a outorga das concessões. Dito então sobre as funções, vamos falar sobre a missão. É interessante saber qual é a missão, ou pelo menos o que a ANEEL julga que é a sua missão, que é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre agentes e em benefício da sociedade.
Três palavras me chamam a atenção nessa missão. Primeiro, eu estou falando de um mercado. Se eu estou falando de mercado, eu estou supondo que eu tenho algum tipo de competição entre a geração, transmissão e distribuição e comercialização de energia elétrica. A segunda coisa que me chama a atenção está no final. Eu falo que é em benefício da sociedade e não em benefício do consumidor. Então, a ANEEL tem que estar preocupada com o longo prazo, tem que estar preocupado com o setor elétrico. Esse equilíbrio, a palavra que eu destaquei, né, nessa nossa transparência, me parece que define com mais precisão a função da agência reguladora. E tem um velho esquema, né, que mostra, né, a questão desse equilíbrio. A agência reguladora, ela não pode, como a gente diz, né, ser capturada nem pelo governo, nem pela empresa, nem pelo consumidor. Se ela é capturada pelo governo e tenta, por exemplo, reduzir a tarifa para baixar a inflação, né, objetivos de curto prazo, objetivos assim, legítimos de um governo, ela vai tirar o equilíbrio econômico da empresa distribuidora, da empresa de transmissão e tal, e vai desequilibrar esse mercado. Por outro lado, né, se a agência é capturada pelas empresas, os consumidores serão lesados. Em última análise, né, se a ANEEL passa a ser capturada pelo consumidor, então, eu vou defender o consumidor porque o consumidor é hipossuficiente, eu vou diminuir a tarifa, aí as empresas, né, os empresários vão ver riscos nesse processo, vendo risco nesses processos, e é um processo, né, evidentemente, de longo prazo, aumentam as taxas de juros, e quem acaba sendo o maior prejudicado será sempre o consumidor. Então, esse equilíbrio, na minha cabeça, é o que define o trabalho da agência reguladora. E é interessante como é uma agência nova, a sua estrutura organizacional ela só tem dois níveis. Ela tem a diretoria colegiada, que tem um diretor-geral e quatro diretores que também não têm área específica. As áreas estão compreendidas nas diversas superintendências. Todo o trabalho técnico é organizado nesse segundo nível e toda a decisão é tomada pela chamada diretoria colegiada. Uma das características mais importantes de uma agência reguladora é a sua transparência, e um ponto interessante da ANEEL é que toda reunião da diretoria colegiada é transmitida ao vivo no YouTube. Então, nós temos acesso, nós sabemos o que está acontecendo. Então, a superintendência faz o trabalho técnico e um trabalho técnico que, em geral, é demorado. E eu acho que eu detalhei a forma de ação da superintendência, a parte técnica. Né? Primeiro, eu tenho que definir o que eu vou trabalhar, quais são os assuntos que eu vou regular. Então, a comunidade, as pessoas que estão interessadas, sabe qual é a agenda do agente regulador. A área técnica produz uma nota técnica e essa nota técnica vai em audiência pública. Os debates na audiência pública, em geral, são muito ricos. Né? As empresas, né, interessadas naquele tema põem seus pontos, faz suas discussões e tal, e aí o resultado dessa audiência pública a superintendência analisa, define uma regulação e manda para a diretoria colegiada. Outro ponto importante que tem na agência é a chamada análise de impacto regulatório. É bastante recente, eu participei muito desse processo lá na agência, que é você saber quais são os custos relativos àquela regulamentação que você está fazendo. E você faz a regulamentação e depois você avalia se aqueles custos que você previu estavam certos. Então, isso melhora bastante a regulação de um sistema. E as áreas, então, né? Regulação econômica, essas áreas não estão exatamente o nome das superintendências. Tem algumas áreas que têm duas, outras três superintendências, mas as grandes áreas, a primeira fala sobre
regulação econômica, o estímulo à competição, relação com a sociedade, é claro, outorga, que a gente já falou, fiscalização, também já falamos, e essa regulação técnica, né? Saber como é que é o serviço, né? A superintendência, por exemplo, de distribuição vai dizer qual é o DEC que a empresa tem que fornecer ao seu consumidor. E como eu disse, né, no início dessa aula, dos diversos temas importantes que a agência atua, talvez para nós, consumidores, né, o mais interessante seria como ela define a tarifa. Tem 3 processos: a revisão tarifária, o reajuste anual e a revisão tarifária extraordinária. Essa terceira extraordinária só ocorre quando acontece uma grande perturbação no sistema, como aconteceu em 2001. Eu mostrei na legislação que teve uma lei que falou: olha, vamos ter que fazer uma revisão tarifária extraordinária. O mais importante é entender como é que funciona a revisão e o reajuste. Para isso, vale a pena a gente falar um pouco da revisão. Mais uma vez, lembrando da aula de legislação, a tarifa tem que ser pelo preço, porque é uma determinação legal. O pessoal chama de price cap. Eu tenho também que incentivar a eficiência. E para a empresa distribuidora, como eu disse, eu tenho que dividir os custos em os custos da parcela B, que são os custos gerenciáveis, e os custos da parcela A, que são os não gerenciáveis. Dessa forma, esse gráfico, de certa forma, mostra como são feitas os reajustes e as revisões tarifárias. A gente supõe, então, que o regulador pegue e defina uma tarifa T1, um preço da energia. Aí, ao longo dos anos, eu vou fazendo reajustes para corrigir monetariamente aquele valor e para repassar os custos não gerenciáveis de compra de energia, por exemplo, que estão na parcela A. A diferença entre o preço e a eficiência, que em geral melhora ao longo do tempo, porque o mercado cresce, fica para o dono da empresa. Então, esse triângulo aqui é um benefício que o dono da empresa ganha, que será capturado pela agência reguladora no momento da sua revisão periódica. Nesse momento, eu recalculo todo o equilíbrio da empresa e repasso ao consumidor essa nova tarifa que eu marquei aqui como T2. Então, é um processo que incentiva, que define o preço, incentiva o aumento da eficiência e eu repasso temporária ou periodicamente esse aumento de incentivo para o consumidor. É um processo bastante interessante e aqui a gente vê que todo o preço da compra de energia é repassado para o consumidor, né? É um custo não gerenciável. E aí vem uma outra parcela que é interessante, que é o da bandeira tarifária, que diz o seguinte: eu preciso dar uma sinalização. E no Brasil, como preciso de água, em muitas ocasiões acontecia o seguinte: nesse ano, está faltando água, o preço da energia subiu e eu só vou repassar para o consumidor no ano que vem, quando eu fizer o reajuste. A bandeira tarifária faz o contrário. Eu falo assim: olha, como está faltando energia hoje, eu passo para o consumidor, eu antecipo o custo para o consumidor, e o consumidor está sabendo: olha, esse ano nós estamos com falta de energia, então eu vou mudar os meus hábitos. Me parece um passo muito interessante no sentido da racionalização dos custos da tarifa de energia elétrica. Era isso que eu queria falar sobre a ANEEL. Na aula que vem, a gente fala sobre o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.